E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde, já sabe, perguntar não ofende, no final de uma semana em que a atualidade mundial foi, para além da guerra, marcada por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que obteve 123 votos a favor dos 193 Estados votantes e que declara a escravatura e o tráfico de escravos africanos como o crime mais grave contra a humanidade e, por isso, com direito a reparações históricas. Angola e os restantes países africanos de expressão portuguesa, em África, foram copatrocinadores da ação apresentada pelo Ghana e, para além dos Estados Unidos, Israel e Argentina, que votaram contra, foram os 3 votos contra, 52 Estados, alguns dos mentores históricos do tráfico de escravos, como o Reino Unido e outros países europeus, entre os quais se conta Portugal, subiram em cima do muro e abstiveram-se do voto. Segundo o presidente do Ghana, a adoção desta resolução serve como garantia contra o esquecimento e desafia as cicatrizes duradouras da escravatura. Realisticamente falando, e apesar dessa subida de muro representar inequivocamente uma ausência de sentido de responsabilização, de ausência de arrependimento, de até representar talvez uma justificação pelo que acaba de ser reconhecido como o pior crime contra a humanidade da história da humanidade, nomeadamente o facto das instituições de hoje não quererem responder por aquilo que as instituições de ontem fizeram, o voto a favor desta resolução seria muito penalizante, principalmente ao nível político, para os governos dos Estados que se abstiveram. Que um voto a favor significa também uma concordância dos Estados que abre caminho a pedidos de perdão formais, que incluem, por exemplo, a garantia de que o dano infligido não volta a acontecer, mas sobretudo incluem a reabilitação e a compensação. A compensação que inclui, por exemplo, a devolução de artefatos roubados e que deixaria instituições como o British Museum de paredes e corredores completamente nus, e significa o pagamento de indenizações aos ofendidos, o que no caso se trata de um continente de mais de 1.000 milhões de pessoas, um pouco menos de 20% da população mundial, e que teve as suas raízes esventradas pela escravatura, a sua base cultural, social e económica minada por todo o domínio colonialista que se serviu de diferentes narrativas culturais e absolutamente devastadoras que estão entre nós até hoje e que dão em aberrâncias como, por exemplo, a necessidade de apurar a raça que algumas mais velhas tentam incutir nas gerações seguintes, tudo para justificar uma ação de desumanização dos africanos em benefício evidente dessas nações ocidentais. Não faltam vestígios de como as nações ocidentais se desenvolveram exponencialmente às costas da escravatura dos africanos, enquanto a África ficou para trás no seu desenvolvimento socioeconómico, ficou esvaída dos seus recursos, tanto minerais, económicos como humanos, numa sangria que de algumas formas continua até hoje, graças aos novos colonos que fazem dos países que lideram nações para se fugir até de chata, arriscando a vida no mar só para chegar à Europa. A propósito desses líderes de fazer fugir, entre nós foi notícia esta semana que o chefe continuou a sua saga de adjudicações diretas multibilionárias. Ele que já andava muito perto dos 500 despachos por ajuste direto, um dos últimos aprova perto de 170 milhões de dólares para a construção de uma estrada de acesso direto ao Mossul, que o governador da província, que
só por acaso é dono de uma construtora muito grande, a Almapatal, recebeu o aval presidencial para adjudicar e assinar contratos e cujo impacto ambiental, se foi estudado, certamente não foi publicado, apesar de ser obra do presidente que já foi distinguido com um prémio pela sua dedicação às questões de defesa do ambiente. Vai-se lá saber. Outra adjudicação direta, esta de 5.000 milhões de dólares para a construção de uma ligação ferroviária entre Malange e Menongue, está a ser adjudicada por um dos seus preferidos, o Ministério dos Transportes, que voltou a contornar e a desautorizar o Ministério das Finanças, que, segundo a ministra, pelo menos em 2024, queria diminuir os ajustes diretos a favor de concursos públicos e racionalizar a despesa pública. 5.000 milhões de dólares. E agora pergunto eu, teria essa ousadia o chefe em ano eleitoral como tem em ano pré-eleitoral, ou isto são mesmo os últimos cartuchos? Voltando à questão da resolução que aprova a compensação por danos que as instituições de hoje são obrigadas a assumir pelos erros que cometeram ontem, quanto vão dever os líderes de hoje pelos múltiplos danos que infligem aos Estados que lideram? Como serão contabilizados esses danos? O que seria se a incompetência, por exemplo, na gestão pública fosse criminalizada, como se tentou que fosse o vandalismo e que causa de longe danos mais severos ao país? Esta ideia, a ideia de compensação por danos, não é de todo irrealista nem nova. A comunidade judaica, por exemplo, que sobreviveu ao Holocausto, recebe compensação até hoje paga pela Alemanha por causa do genocídio e espólio de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazis. Mais de 90 mil milhões de dólares já foram pagos mais de 90 mil milhões de dólares, já foram pagos pela Alemanha, mais de 1.000 milhões foram desembolsados só em 2024. Pergunto-me se não terão usado o dinheiro para comprar drones que usam hoje no genocídio que estão a levar a cabo em Gaza. No entanto, as reparações são possíveis, ainda que não tragam de volta as vidas perdidas, que não reparem de facto completamente, pelo menos garantem a responsabilização e ferem a impunidade por crimes que são infligidos por quem está no poder contra quem não se pode defender da força do Estado e das pessoas que usam a força do Estado. Na semana que passou, a atualidade entre nós continua dominada pelo nosso próprio holocausto nas estradas do país, com mais de uma série de acidentes a desfazerem completamente famílias vítimas das mortes nas estradas e que estão a matar mais angolanos do que provavelmente a guerra conseguiu matar. A segunda causa de morte depois da malária são as mortes nas estradas, que mais uma vez seria também, no caso da malária, seria também competência do governo se a tivesse de pôr um fim, como fez o governo de Cabo Verde em 2024, mas nos países funcionais os governos são responsabilizados por acidentes na estrada que sejam causados pelo mau estado dessas estradas, por falta de sinalização adequada, por falta de manutenção atempada, devido à obrigação que o Estado tem de proteger a vida humana dos seus cidadãos. Entre nós, há anos que as estradas em mau estado matam sem que exista qualquer responsabilização pública, daí que o Estado pode-se continuar a dar ao luxo de assobiar para o lado de cada vez que um autocarro de angolanos mata dúzias. É inadmissível essa responsabilização, principalmente de quem exige responsabilização e compensação por danos lá fora. Mas é com esperança na coerência, um dia, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, Todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende.